Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova. Programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova, pelo telefone 0800 12 018 38. Quero mandar um abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas. Hoje nós estamos recebendo aqui a nossa amiga Edna Prudência. Vai trazer para a gente um tema interessantíssimo. Reencarnação fortalece os laços de família. Boa noite, Edna. Boa noite, Jorge. Boa noite, queridos ouvintes. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Vamos lá, vamos dar o início a esse assunto tão interessante. Falou que família é com a Edna mesmo. É um tema que eu gosto muito e é uma causa que nós abraçamos desde 2000 e que a gente abraçou essa causa e hoje com como a área de família ela está sendo proposta em todas as casas espíritas, nas nossas instituições, nos nossos órgãos de unificação. Então, nós estamos aí abraçando essa causa. E hoje mesmo a gente estava comentando que como nós estamos necessitando de resgatar a questão da família. E como a gente pode ver, como que a reencarnação favorece esse fortalecimento desses laços. E nós temos muito material, muita orientação, e que muitas vezes fica lá guardadinho, escondidinho, que ninguém divulga. Então, hoje nós estamos aí com a campanha. É interessante que nós também, em mês de março, nós vamos estar realizando um encontro para casais. Já a divulgação já está saindo. Nós necessitamos, é uma necessidade hoje, tanto nas escolas, tanto na área de saúde, em todos os segmentos da sociedade, a conversa é a mesma. Necessitamos estar buscando orientação, esclarecimento a respeito da família. A Joana de Ângeles diz que, nos livros dela, que a instituição mais atacada nos últimos tempos, nos últimos séculos, justamente a família. É onde se perdeu os laços, aonde enfraqueceu esse relacionamento. E isso traz grandes prejuízos para a sociedade. Quando eu falo de família, eu gosto muito de falar que o Bezerra de Menezes, enquanto encarnado, ele teve uma fala que é muito significativa. Ele fala que são 3 pilares que sustentam uma sociedade: a educação, a família e a religião. Quando um desses pilares, eles estão enfraquecidos, a sociedade toda cambaleia. E aí nós ver hoje que esses 3 pilares estão com dificuldades. E olha só, amigos ouvintes, companheiros, Jorge, nós temos conversado com alguns professores, pessoas que trabalham na educação, e é uma coisa que estão falando muito para nós. A família está pior do que a educação. Eu acho que uma coisa que me chama muita atenção, que eu acho que veio para também enfraquecer a família, o celular. As pessoas hoje ficam mais tempo com o celular do que família. Hoje, se você vai numa reunião de família, tá todo mundo no seu celular, ninguém mais conversa com ninguém. Cada um no seu mundinho ali. Então, acho que isso também está influenciando muito, essa globalização também, a inversão dos valores, né? Estão invertendo os valores. Acho que tudo isso já vem nesse processo de enfraquecimento da família, porque as pessoas estão, esse enfraquecimento está acontecendo de uma maneira que as pessoas não estão sentindo porque elas estão se divertindo. E a diversão delas
que justamente que está provocando isso. E Esse é distanciamento. exatamente, e essa diversão que a maioria está procurando é anestesiante. Então as pessoas não estão nem percebendo como que está essa relação entre os irmãos, entre os pais e filhos, entre os Faz, casais. Tanto que quando é nós. cada um no seu mundo. Exatamente. Um amigo espiritual, nessa época, né, no carnaval agora, nos convidou a essa reflexão a respeito da internet, a respeito do Está celular, que isso precisa, isso é bom, mas precisa ser deixado um lá. pouco de lado. Porque você vê hoje, a gente não tem mais aquilo, por exemplo, a família sentar para almoçar, para assistir uma televisão. Agora não. É cada um no seu canto e comendo com o celular na mão, que as pessoas não conseguem, né, desligar do celular um minuto. Elas não conseguem. Então, eu acho que as pessoas têm que chamar atenção para isso, os pais começar a chamar a atenção dos filhos para isso, para tentar esse resgate. Nós mesmo como adultos, É. não é? Porque muitas vezes você vê só para a gente poder passar para o nosso assunto, e a gente vê, e isso até é interessante, que a gente possa estar até gravando, né, um programa onde nós vamos estar conversando sobre isso, a questão da comunicação dentro da família. É importante que a gente converse sobre estas questões. Nós temos que observar também nós adultos, porque às vezes nós mesmos damos esse exemplo, né? Os pais, né, dentro de casa. Você vê, às vezes a gente sai com alguém para a gente sentar, para a gente lanchar, ou então dentro de casa mesmo, as pessoas estão agarradas, grudadas no celular e não tem esse tempo. Eu dei uma palestra no Lar de Jesus, em Lagoa Santa, uma casinha muito gostosa, fez 80 anos a casa. E o rapazinho que estava lá com a mãe, ele levantou a mão e falou comigo: os pais são o espelho dos filhos. Ele falou para a mãe, né? Nós nos espelhamos nos nossos pais. Aí eu falei, justamente, eles são os espelhos. Então nós temos que ter muito cuidado para que o nosso espelho não esteja sujo, embaçado ou rachado. Porque senão aí dificulta, né? Porque é muito fácil aquele negócio, né? Não é bom para você, mas é bom para mim. Meu filho não pode fumar, mas vai ali buscar um maço de cigarro para mim. Meu filho não pode beber, mas vai ali comprar uma bebida para mim. Então, quer dizer, não é bom para meu filho, mas para mim é. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os filhos estão de olho nisso aí, ó, nos pequenos detalhes. E quando a gente chega para chamar atenção, aí você faz, por que eu não posso fazer? É ruim só para mim e para você, não? E esses meninos, eles são muito observadores. Com certeza. E quando a gente fala da reencarnação, eu gosto muito de falar, companheiros, Jorge e companheiros ouvintes, reencarnar não está fácil. E você vê que cada dia mais está diminuindo o número de famílias. Tem casal que às vezes quer ter um filho, no máximo 2. Então tem uns já que não quer ter nenhum. Nós já estamos vendo muito isto. E a gente vê que o nascimento vem cada dia diminuindo mais. Hoje a gente vê que não está mais se construindo escola igual se construía no passado. Hoje, no planeta inteiro, nós já estamos tendo cidades fantasmas, onde o número de crianças, nascimento de crianças tem diminuído muito. Os jovens, aqueles que nascem, chegam a determinada idade, vão atrás dos seus sonhos, do seu futuro nas grandes cidades, e nós estamos vendo que está diminuindo. Até estava conversando com um rapaz que ele trabalha com o jovem, eu ainda estava falando com ele, falei assim, olha, amigo, hoje a gente não tem que preocupar com a quantidade de jovens, mas com a qualidade dos jovens, esse investimento no jovem. E quando a gente fala isso, a gente está falando de reencarnação. Quando a gente fala assim, olha, reencarnação não está fácil reencarnar.
E agora, com esse avanço, nós estamos entrando no período de regeneração. A Terra já está nesse processo. Agora, nós é que temos que entrar nesse processo, abraçar. E a questão da formação desses laços de família é de suma importância, porque é neste agrupamento é que nós vamos desenvolver toda a nossa capacidade de amar. Eu achei muito interessante que esse ano a gente viu que a pastoral, né, da Igreja Católica está aí trabalhando com a fraternidade, buscando trabalhar essa questão da amizade dentro, né? É a campanha deles. Esse ano eu vou até buscar conhecer um pouco mais, que eu achei muito interessante a proposta deles este ano. E é interessante que essa é a proposta de fraternidade dos nossos companheiros do plano maior para nós, espíritos que estamos encarnados, desencarnados, que estamos em compromisso com o Evangelho, buscando Jesus. E aí, Jorge, esses laços de família precisam ser fortalecidos. O que a doutrina espírita, o que os espíritos estão falando para nós a respeito dessa nossa necessidade maior hoje? Porque mesmo nós espíritas, nós tendo a consciência da reencarnação, nós estamos valorizando esses laços. E eles estão tão tênues, tão fragilizados, que é necessário que a gente lance um olhar diferenciado sobre isso. E por que eles são tão importantes? Olha só, no livro dos Espíritos, nós vamos começar por ele, aonde ele fala dos laços de família, e ele vai colocar para nós. Ele está no capítulo 7, que fala da lei de sociedade. E a gente sabe que a família é a célula máter da sociedade. É a base, né, é da a sociedade. base da sociedade. Quando você disse assim, olha, nós somos o exemplo, nós somos o espelho. O que a criança, o espírito, ele assiste, ele participa da vida desse grupo, ele vai levar para a vida toda. Eu costumo brinquei com o pessoal um dia desse, falei assim, olha, deixa eu falar com vocês, eu sou um espírito falando de mim, que eu era apegada à minha mãe. Então, tudo que se relaciona à minha mãe mexe comigo. E é como se eu já conhecesse. Então, por quê? Porque eu já fazia parte. Quando ela reencarnou, com certeza nós já tínhamos feito esse acordo e que nós estaríamos juntos. Porque eu não vou lembrar exatamente, mas no livro O Consolador, perguntaram para o Emmanuel se a família tem a sua origem no plano espiritual. Ele fala que sim. Então, quando nós, enquanto espíritos que estamos nos preparando para reencarnar, aqueles que estão, porque a gente sabe que estão, e aqueles que já estão, nós escolhemos a nossa mãe, o nosso pai. Agora, quando nós estamos encarnados, nós esquecemos as escolhas, né? as escolhas. A gente fala da importância, a necessidade da reencarnação. A reencarnação, queridos amigos, ela faz parte da justiça de Deus. Como que nós vamos chegar à condição de espíritos perfeitos? Através delas, hein? Através da reencarnação. A necessidade de estarmos reencarnados. Quando nós adquirimos conhecimento, é fato. Mas aonde que eu vou colocar em prática esse conhecimento? Nós somos um diamante bruto, né? Nós precisamos ser lapidados.
É. Qual que vai ser o buril que vai, né, ela fazer essa lapidação? A reencarnação. A convivência, não é, A Jorge? Uns reencarnação, com ela os que vai, outros. né, que vai lapidando, né? É, Vai com certeza. limpando até que a gente consiga chegar ao diamante, né? Exatamente. E nós sabemos o seguinte: quando nós, esses laços, dentro do lar, eles são trabalhados pelos pais, quando eles recebem incentivo, essa pessoa, quando ele vai viver num grupo maior, ele vai fazer a diferença. Ele vai estar mais sensível, vai estar mais afável àqueles irmãos que estão ali. Mas se ele não aprende isso dentro de casa, com certeza. E é uma coisa interessante que você está falando que me fez lembrar. Eu fui num casamento em Ubá, sobrinho de uma amiga minha. Gente, mas que família! Os sobrinhos tomam bênção, os tios. No casamento, nós estávamos sentados, hein? Eles faziam questão, eles traziam os amigos para apresentar, né? Esse aqui é minha tia, esse aqui é um amigo da minha tia que está aqui, amigo nosso. Na hora que foram servir o jantar, as mocinhas, né, né, chegaram para a gente, vocês querem que a gente faça o prato para vocês? Eu ainda falei para eles, se não for incômodo, foram lá, fizeram o prato, trouxeram. Quer dizer, uma família com base, o respeito é totalmente Olha diferente. só, você vê como essa família, esses filhos já sabem como que a gente trata as pessoas. Isso é Olha o só, respeito, né? eu respeito, o carinho, não Nossa, é? eu Porque achei às vezes fantástico. nós chegamos na casa dos outros e a gente tem essa dificuldade de chegar lá, a gente ir até aonde está sendo servido. A gente fica meio acanhado, É, olha só. E outra coisa, isso também é um gesto de gentileza. beleza. E aí a gente vê o seguinte, que dentro da família, às vezes, nós vamos ver que tem aqueles que muitas vezes é explorado. A gente tem que tomar cuidado com Com isso. certeza. Isso não está fortalecendo os laços de família. Os laços, o que fortalece é esse cuidar uns dos outros, sabe, amigos e Jorge? Esse cuidar do outro. Eu fico pensando, nós ainda precisamos de leis que falam para os pais que devem dar atenção aos filhos. Nós ainda precisamos de leis que falam para os filhos, olha, é preciso você ter um olhar, você dedicar algum tempo aos seus pais. Ah, mas eu não tenho tempo. Fala, olha, o tempo, a direção do tempo, quem dá somos Somos nós. nós. Então, como se eu não tenho esse carinho, esse cuidado para com meus pais, até para aqueles que já faleceram, aqueles como eu, que já são órfãos de pai e mãe, como que a gente lembra desses companheiros aos quais nós já temos uma dívida de gratidão? Esses laços continuam. E fortalecidos, E, né? né, e não é porque desencarnou, olha que esses laços foram desfeitos. Eles Pelo continuam. contrário, São eles os únicos que ficam. que ficam. É interessante a São sua os fala. únicos que Que ficam. ficam. Esses aí, nós podemos reencarnar e desencarnar. A partir do momento que nós já temos esse elo Essa ligação, né, são com o outro, ela nunca mais, acaba. ela acaba. Todas as vezes que nós nos encontrarmos na E caminhada isso, da né, no evolução, Evangelho, né? Jesus deixa isso claro no Evangelho, deixa. quando ele fala lá dos laços, né, a família corporal e a família espiritual. Isso está no capítulo 14, né, do Tá lá, do Evangelho. Evangelho. Então, assim, isso aí É não tem como a gente muito fugir. interessante. Olha só, quando nós vamos no Livro dos Espíritos, e a 773, a pergunta de Kardec aos espíritos superiores, que ele faz para eles o seguinte pergunta: por que entre os animais, pais e filhos deixam de se reconhecer quando os últimos não precisam mais de cuidados? Eu acho muito interessante essa pergunta de Kardec para a espiritualidade. Sabe por quê, amigos e Jorge?
porque muitas vezes nós buscamos nesse comportamento dos animais explicação justificativa para que nós não tenhamos esse compromisso com os nossos familiares, com os nossos filhos, com os nossos pais. Porque os animais têm esse tipo de comportamento. A gente lembra que eles estão numa faixa da evolução e nós estamos Estamos em em outra, né? outra. Então, o que se pede para nós, não pode pedir para eles, porque eles não têm. E mesmo assim, viu, Jorge? A gente é impressionante, amigos, que nós observamos que determinados animais, o carinho que eles têm com os filhos, e mesmo depois já de crescidos, ainda tem aquele laço. É lógico, são princípios inteligentes que estão ali em evolução. Olha, se isso já está sendo trabalhado, se eles já conseguem ter esse tipo de conduta, vamos ver nós que já temos raciocínio, nós que pensamos, nós que sentimos, eles ainda estão, os nossos irmãos, eles no reino animal, eles ainda estão o quê? Em Evolução, evolução, eles estão estão evoluindo. ainda saindo, entrando, trabalhando essas questões para que eles possam, quando chega no reino nominal, na espécie humana, já tem. Então, olha só para você ver. Então, isso nós aprendemos que isso não nasce da noite Pro por dia. dia, que isso é construído pouco a pouco. Então, olha só, o que a espiritualidade coloca para nós o seguinte, que os animais vivem a vida material e não a moral. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação, aplicando aos seres que deu à luz. Quando esses seres podem cuidar de si mesmos, sua tarefa está cumprida e a natureza mais nada lhe exige. É por isso que eles os abandonam para se ocupar de outros que chegam. Então, aqui está bem claro, nós jamais nós podemos ver dos animais o exemplo para que nós vamos agir dessa Da mesma maneira. forma, né? Da mesma forma. Porque aqui ela está falando, olha, eles deixam e depois eles vão o quê? Deixam para poder receber outros. Faz parte da natureza dele. E aí, Kardec, na 774, ele perguntou à espiritualidade o seguinte: há pessoas que deduzem do abandono das crias pelos animais que os laços de família entre os homens não são mais que o resultado de costumes sociais e não uma lei natural. Que devemos pensar disto? Muitas vezes é isso que muitas vezes a gente tem. Olha, já cumpri minha parte, olha, eu já criei, eu já alimentei, eu já dei condições de seguir a vida. Pronto, acabou a minha missão. E eu costumo falar que não acabou. O fato de nós termos conduzido os filhos até certa idade, até, como diz o Hermínio de Miranda, até 20 anos, não quer dizer que depois a gente não tem esse compromisso, que a gente continua. Nós vamos ter, só que hoje, quando os filhos já estão criados, nós vamos agir de outra forma. Aí nós já vamos conversar, nós não vamos ter todo aquele papel de educador, mas nós continuamos. Eu costumo falar que a minha carteirinha de mãe eu não joguei fora. Ela continua. De Tá lá vez em guardadinha, né? não, a hora que ela precisa, eu apresento, né? E eu falo que eu já tenho um filho já com 47 anos, que a cabeça dele está mais branca do que a minha. Então, a gente continua com esse processo. Foi perguntado o Gaiasso, um psicólogo, até quando que os nossos pais têm compromisso conosco e nós com eles. Ele fala o seguinte, aí ele contou o seguinte, que ele já, de idade já bem madura, e a mãe dele também, e dizer que eles compraram o celular para ela, e atrás eles colaram
todos os números dos telefones dos filhos, porque ela já não lembra mais. Aí eles colocaram lá no celular para ela, aí ela liga para todos, perguntando aonde você está. Se já almoçou, se já jantou, olha, esfriou. Você está levando um agasalho? Aí, olha só que exemplo, coisa, aí ele fala, pergunta, né? O Mário Cortella também fala isto, que muitas vezes o que a mãe faz? Você chega lá, tem sempre uma coisinha, problema, alguma coisa. E os filhos, e isso a gente vai mantendo esses laços, a gente vai fortalecendo esses laços. É igual ele fala, tem pessoas que realmente pensam que esta é a melhor maneira de proceder. E não é. Não é isso que nós temos aprendido. Com Jesus, nós temos aprendido com os nossos amigos espirituais. A reencarnação, ela nos une. Ela forma esse elo a partir do momento que nós reencarnamos com alguém, mesmo que esses laços tenham sido esses laços mal feitos, eles estão ali, estão mal feitos, nós vamos ter que refazer isto. Com certeza. Então, esses laços, então por que a família, por que nós estamos nesse grupo? Justamente para que a gente possa fazer um laço bem bonito. E como é que a gente faz esse laço bem bonito? Na nossa convivência. E é isso que os nossos amigos espirituais eles vão dizer para nós, que o destino dos animais é diferente do nosso. Que nós temos o compromisso moral, o compromisso espiritual com esses companheiros, uns com os outros. Não é só nós com eles conosco também. Então, quando ele nos alerta, que faz parte da lei natural. Quando eu falo desse assunto, eu me lembro muito daquela fala de Jesus, quando ele foi na casa daquele moço, na casa de um moço lá para jantar, com os companheiros, com os discípulos, e os companheiros lá começaram a criticar Jesus e o grupo, porque eles não lavaram as mãos. E aí Jesus fala com eles, que eles estavam questionando por que eles não lavavam as mãos. E ele questionou eles, como é que vocês tratam os seus pais? Parece que não. Outro dia eu ouvi essa fala de uma pessoa, até que nós estávamos falando sobre a questão de família, numa casa espírita, até na segunda-feira passada. E a pessoa falou isso, que nós não estamos sabendo tratar os nossos pais. E aí, da onde que vem esse exemplo? Primeiro, falta exemplo. Como o menino falou com você, né, lá no estudo, os pais são os nossos espelhos. Quer dizer, como eles tratam os pais deles? É como muitas vezes a gente vai ser tratado. A gente tem essa referência. Então, quando ele nos convida a pensar, que aprendesse, por que ele fala? Olha só, a importância da reencarnação, esses laços. Quando ele fala, assim, por que Deus criou esse mecanismo de ligação chamado reencarnação? Quando ele fala, aprendessem a amar-se como irmãos. Porque quando nós chegarmos no plano espiritual, nós retornarmos, não é a questão de ser filho, ser marido, ser esposa e tudo. Nós somos vistos como irmãos. Este que é a proposta. E aqui a proposta, né, que a gente vem para um auxiliar a evolução do outro. Né? Com certeza. E o que é melhor, né, gente? A gente não vem aqui para consertar ninguém. Nós viemos aqui para nos consertar. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente quer porque quer consertar o outro. Gente, ninguém conserta ninguém. Ô Jorge, e aí nós vamos lá no Evangelho, no capítulo 14, onde Santo Agostinho nos diz que o papel dos pais é conduzir esses espíritos a Deus. Este que é um papel.
E muitas vezes nós, por até usando a questão do celular hoje, as questões materiais, nós vamos perdendo a oportunidade de levar esse espírito até a Deus. Eu acho que hoje o que eu vejo muito é que esse distanciamento que vem acontecendo, que a gente está vendo que está acontecendo, em muitos casos, os próprios pais estão se distanciando dos filhos. Aí lá na frente, a hora que eles envelhecem, né, que na parte da velhice é que você fica mais suscetível, né? Você fica aquela pessoa mais carente, Necessita. necessita de uma atenção. Aí você quer cobrar do seu filho aquilo que você mesmo esfriou, que você mesmo não deu prosseguimento. Né? Então, assim, eu vejo muito isso. Não investiu, né, Jorge? Eu vejo muito isso. Eu vejo hoje muito menino, criança, gente, falar, reclamar dos pais porque os pais estão no celular e não dão atenção para eles. E outra coisa, a maneira de como você, o carinho que você trata. A Juna, na questão de 775, olha para você ver como que isso é sério. Kardec pergunta para a espiritualidade qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. E aí no livro Constelação Familiar, a Joana de Anjos vira para nós e fala assim, olha, é isso aqui que nós estamos vivenciando. Quer dizer, o egoísmo é a falta dessa convivência mais fraterna, mais próxima, com mais carinho, com mais cuidado, até na nossa fala. O amigo espiritual, nesse final de semana, falando para nós, que nós tomemos cuidado com as palavras, que a gente pense, conte de 1 até 10 de ficar usando palavras de baixo calão. Porque ele fala, aí ele não teve um tempo muito grande para falar, mas a gente entendeu a mensagem. Porque quando você trata as pessoas usando determinados tipos de palavras, a gente sabe que as palavras, eu falo que a roupagem é a roupa do pensamento, é a roupa do sentimento. Nós estamos falando o que está dentro de nós, o que é que nós estamos pensando. Então, até a forma de nós nos dirigirmos aos companheiros de jornada, principalmente dentro da família, é importante que a gente os trate as pessoas com respeito, com carinho. Nós não somos obrigados, eu gosto muito dessa fala do Rossandro Klinger, nós não somos obrigados a amar o outro, mas respeitar nós somos. O respeito é o primeiro degrau do amor. Respeito é tudo, né? Exatamente. O respeito é tudo. E a Joana de Anjos fala isso. Então, hoje, o que nós estamos vendo? Quanto mais intolerância, quanto mais agressividade nós estamos vendo, quanto mais nós estamos necessitando da polícia na rua, mais nós estamos precisando de lei. Isso significa o quê? Que a família está um caos. Não, e aí a gente fala, eu achei interessante uma fala, que eu gosto muito de ouvir o Haroldo, até uma pessoa, até vou ouvir a palestra, até a pessoa estava comentando, que o Haroldo fala, né, que o dia que nós estivermos numa sociedade, vivendo em sociedade, a gente vivendo a fraternidade, o respeito, a profissão dele acaba, que é de juiz. E eu ouvi há muito tempo de um comandante da região onde eu moro, participando de um seminário, que ele disse o seguinte, que a polícia entra quando a família falhou, quando a escola falhou, a religião falhou. Aí a polícia tem que entrar.
E eu me lembro, aí a gente gosta muito de citar isso, quando o Isamitiba, uma das poucas vezes que ele teve em Belo Horizonte, onde ele fez os seminários, e eu me lembro de uma fala dele. O dia que nós, aí é quando a gente vai lá na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta para a espiritualidade superior, qual é o modelo e guia que Deus enviou para nós na humanidade? Jesus. Jesus. E aí, o Isamitiba disse que o dia que nós buscarmos nos educarmos e educar aqueles que nos competem, que Deus, na sua imensa misericórdia, Jesus colocou junto a nós, que nós utilizarmos o Evangelho para educar, ele fala que não tem mais necessidade de psicólogo, não tem necessidade mais de psiquiatra, tem uma série de profissões que vai ter que desaparecer. E ele fala que o maior psicólogo que tem no mundo, em todos os tempos, em todas as épocas, é Jesus. Então, por isto que nós vamos lá, que o nosso tempo já tá chegando ao final também. Quando nós vamos lá no Evangelho, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item 18, a espiritualidade vai comentar para nós a respeito dos laços de família, da importância deles. Olha, quando nós falamos de reencarnação, se nós não buscarmos neste momento, nessa oportunidade que nós temos, de estar trabalhando esses laços com uma convivência mais na base do respeito, da fraternidade, buscando de todas as maneiras que a gente puder estar tecendo esses laços da amizade com esse companheiro, as nossas próximas reencarnações vai ficar mais fácil. E, inclusive, aqui ele vai comentar, porque muita gente acha o seguinte, olha, aqui a reencarnação vai separar. Pelo contrário, a reencarnação é que nos Vai unir. une. Então, por exemplo, no nosso caso, a gente não tem essa dificuldade. Olha, o filho desencarnou, ou a mãe, ou o pai, não significa que a gente perdeu esse contato, que a gente vai perder isso. Pelo contrário, vai perdurar, vai continuar. É igual vocês não viram, eu acabei de falar agora, que eu continuo. Que tudo que diz respeito, principalmente à minha mãe, assim, me toca profundamente a alma, porque eu tenho certeza desses laços. Ontem até uma pessoa me perguntou, você já teve oportunidade de conversar, de ter notícias? Já tive. E a gente tem certeza que o amor dela está presente. O fato dela ter regressado ao plano espiritual não significa que rompeu esses laços. Né? Pelo contrário, eles né, estão gente? maiores, são mais maiores fortalecidos. Hein? Agora, nós precisamos, aí por que que tá? É só estarmos juntos? É só estarmos encarnados? Não. O segredo está aí. É esta necessidade dessa convivência com o outro, onde a gente tem a oportunidade de gestos, de palavras, principalmente gestos, porque conhecimento sem ação como diz, mãos vazias. Como diz um companheiro que eu ouvi, palavras caídas ao chão. E na literatura, né, a gente vê muito isso, né, em nosso lar mesmo, né, a dona Laura, mãe de Lísias, né, volta, ela não precisava de voltar, mas ela vem reencarnar para receber a neta dela que era desajustada. Né? Se a gente for ver, gente, está sempre falando, né, como que esses laços são, quer dizer, ela não precisava de vir, mas ela vem
para ajudar quem? Uma neta que precisava. Exatamente. É, E tem muitos casos deste, não é? Muitos lá. É interessante que é importante que nós temos aqueles companheiros dentro do nosso grupo familiar, que nós já temos os laços com eles, já está bem consolidado, já está bem consolidado, eles já tem algo ali, a gente vê que a gente ali está como, vamos pensar, está na fase de acabamento. Foi feito, construído, e agora a gente vai estar colocando cor, ajustando uma coisinha aqui, outra ali. Agora, tem outros que a gente ainda está formando. é aquela coisa, né? Quando a gente família, eu falo pela minha, não é aquela família perfeita, mas tem uma coisa. Se um estiver passando uma necessidade, precisando de alguma coisa, todos se juntam para ajudar. Então, se a gente, nesse lado material, a gente faz isso, a gente imagina você espírito, como é que você vai ficar sossegado? Você ir sabendo que um ser que você gosta está para trás. Não tem Você jeito, não vai não conseguir ir, você vai vai. querer ir junto com aquela pessoa, você vai querer ajudar aquela pessoa a chegar onde você está. Com certeza. E aí você me fez lembrar do livro Ave Cristo, não é? Que é interessante que o amigo espiritual, aí vocês leem o livro, que é muito interessante, que ele vai falar do cristianismo, é um livro muito, coisa, todas as vezes que eu leio eu choro, mas é muito importante porque o espírito no plano espiritual, ele teve um filho, né, numa reencarnação, que houve uma situação lá que ele estava, como se diz, perdido, né, no caminho. E aí ele pede a espiritualidade, que ele queria retornar para ajudar esse espírito. A espiritualidade fala com ele: nós te damos 100 anos para que você tenha essa oportunidade. Leiam um livro que vocês vão ver que é impressionante. Ele fala disso, desses laços e tudo. Outros livros que vão falar para a gente, renúncia, Renúncia é maravilhoso. vai Alcione, trazer. Alcine, Alcione, aquela. Nossa, é fantástico. O nossa, espírito, né? com certeza! E muitos companheiros vêm aí. Eu falo muito em Bezerra de Menezes, gente. O privilégio de poder estar ao lado de Maria de Nazaré e renuncia isso para estar aqui, auxiliando as pessoas que sofrem. Que ele fala que enquanto tiver uma pessoa, ele não quer. E é Né? Olha o interessante, amor. com certeza. Quando nós vamos lá ver a história dele, né, quando ele regressa ao plano espiritual, é interessante que quem o recebe, os primeiros cuidados que ele recebe é justamente uma das filhas dele. Não sei, tá vendo? Os laços. Então, é muito comum isto, nós recebermos esses cuidados. Agora, é importante que a gente faça isto, para que nós tenhamos essa alegria, porque é uma alegria a gente poder, olha, olha, quando nós vamos poder voltar, esse sentimento vai estar presente, quando nós reencarnarmos, esse sentimento vai estar presente, quando nós estivermos no plano espiritual também, nós vamos nos encontrar, mas que sejam esses laços de família, porque é interessante, cada um de nós pertencemos a um grupo, a uma família no plano Espiritual. espiritual. Então, essa família, segundo eles falam, se nós trabalhamos, se nós conquistamos, se a gente forma esses laços, essa família vai ficar cada vez maior. Então, os laços de família, ele vai, sim, continuar fortalecendo, nos auxiliando na nossa caminhada, uns nos amparando, porque é isso que eles colocam. Se um reencarna e o outro fica no plano espiritual, fica ali aquele ali buscando, torcendo, vibrando, e buscando auxiliar aquele companheiro. Isso em momento nenhum atrapalha o amor que uns têm pelos outros. Então, o que fica para nós? Vamos fortalecer esses laços. Mesmo aí vão nos perguntar, mesmo aqueles cujo o relacionamento está difícil, São os estes principais. são os principais. Eles estão aí, numa próxima vez a gente fala um pouco mais sobre essa questão.
daqueles aos quais nós temos uma dificuldade maior de relacionamento. Bom, meus amigos, nós chegamos ao fim do nosso programa. Edna, muito obrigado pela sua Eu é que participação, pela sua agradeço. colaboração. Programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço aos nossos amigos da Rádio Boa Nova e à Fundação André Luiz. Programa Cristo Consolador, todas as terças-feiras, às 23 horas, na Rádio Boa Nova. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo programa.